Sinônimo de jogar bem não quer dizer muita coisa se o resultado não for favorável. O aproveitamento longe de casa é pífio. Já o Vitória voltou a empatar no segundo round para finalizar, mas tem 6 pontos de vantagem e Malhadinho triunfou. Isso e outros recortes por aqui. Solta a vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. Jabson, e no vídeo de hoje vou comentar sobre o Bahia e também do Vitória. Mas antes, deixe a sua inscrição, o seu like e o seu comentário, assista até o final e compartilhe com mais gente. Olha, eu sei que vocês acham chato esse tipo de pedido, mas só assim ajuda os meus conteúdos a ganharem mais engajamento, beleza? Vamos para o vídeo, pois o Esquadrão jogou na última noite de sábado contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, onde saiu derrotado por 1-0 pelo Tricolor dos Pampas. Pessoal, a atuação do Bahia nessa partida foi espetacular. No entanto, inacreditável, pois o time controlou todo o primeiro tempo, mas não saíram os gols que o Tricolor de Aço tanto buscava. Não conseguia transformar aquele controle de jogo em gols. A partida foi para o intervalo e na volta para a segunda etapa, o time de Rogério Ceni mantinha a mesma pegada, o mesmo controle, o mesmo ritmo de jogo, mas não conseguia fazer os gols que a equipe precisava. Aliás, antes de rolar a pelota, ele havia feito mudanças na equipe. Jogadores que eram titular foram para o banco, e jogadores que estavam na reserva foram até titulares. E outra coisa, ele mudou até o esquema tático da equipe para tentar surpreender o time gaúcho. Entretanto, com as mudanças feitas antes e no segundo tempo, não conseguiu triunfar diante da equipe gaúcha. Assim, o que a partida mostrou foi a boa atuação do Tricolor de Aço fora de casa. As estatísticas não deixam dúvidas de como foi a peleja para o Bahia. Veja dados aí do SofaScore. O primeiro tempo, o Bahia teve a posse de bola em 54% contra 46% do adversário. Olha, finalizações foram 5 do Esquadrão contra 3 do time gaúcho. Já no segundo tempo, esses números aumentaram. 63% contra 37% do Tricolor gaúcho, sendo 14 finalizações do Bahia contra 4 da equipe sulista. Entretanto, no jogo todo, os números ficaram assim. 58% com o Tricolor e 42% do Grêmio. Finalizações, 7 da equipe de Renato Gaúcho e 19 do Bahia. A superioridade nos números estatísticos estão aí para comprovar. No entanto, o sinônimo de jogar bem não é resultado e não foi resultado dentro do campo, na qual o Esquadrão de Aço foi derrotado. Então, os números comprovam uma superioridade, um desempenho, uma performance do Bahia que não refletiu no resultado de triunfo. Só refletiu nas estatísticas, nos números. E como eu já disse aqui anteriormente, e já é dito por várias outras pessoas, que números, estatísticas não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. Só para se ter uma ideia, em outras partidas aí, como foi contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, etc., o Esquadrão jogou bem e mesmo assim perdeu. Foi derrotado, atuando bem, tendo os números, as estatísticas a seu favor. Não conseguiu triunfar diante dessas equipes. Então, por isso que, estatisticamente, não se ganha jogo pelos números, mas sim refletidos
em gols, o que o Esquadrão não conseguiu fazer na última partida. E outra coisa, os números do Bahia atuando neste campeonato brasileiro fora de casa é pífio. O time acumula 11 derrotas, com 3 triunfos e 3 empates, tendo uma performance ruim de mais de 80%. Para corroborar ainda com essa situação, são as escalas de árbitros que estão prejudicando o Tricolor de Aço neste momento, como foi a da última partida. Que 2 dias antes, quando foi anunciado a escalação de Braulio, os torcedores, os influencers, começaram a dialogar, a reclamar porque escalaram este árbitro para a partida do Bahia, pois ele não está bem na competição. Tem muitas reclamações de times contra ele. E outra coisa, ele acabou invertendo lances faltosos que eram a favor do Bahia, dando para o tricolor gaúcho. O que isso reflete a performance ruim do Bahia atuando fora de casa por conta de alguns erros de arbitragem. Porque os números, estatisticamente, são bons, mas também tem os erros aí de arbitragem contra o Tricolor de Aço. Outro recorte dessa partida foi na coletiva de imprensa, onde Rogério Ceni foi indagado sobre vários pontos, entre eles a escalação do time. Veja aí um trecho da coletiva de Rogério Ceni. Mas antes até de falar do jogo, eu queria que você explicasse a formação, o que é que aconteceu, a situação do Vitor Hugo e a situação até também do Diego Rosa, que postou em casa algumas postagens que o torcedor ficou um pouco preocupado a respeito desse momento, para chegar nesses 11 de hoje, nos 25 escolhidos para a partida. Bom, são várias perguntas, deixa eu tentar me concentrar. O Vitor Hugo se sentiu mal hoje e o médico relatou que ele não teria condições de participar da partida. Nós já tínhamos um plano de jogo feito e demos continuidade com o David White na sobra, no meio de 3 defensores, que era a maneira como a gente imaginava que o Grêmio vinha, assim como também eram as trocas previstas no intervalo do jogo que ele faria. O Diego, eu não sei o que eu posso falar. Ele foi liberado. Ele não foi relacionado. Eu acho que o clube está dando, nós todos, mas enfim, né, o clube está dando toda a assistência necessária a ele. E eu acho que até o clube pode explicar melhor a situação. Eu não vou entrar em detalhes, mas questões pessoais. O que mais você me perguntou? Sobre a formação. Sobre a formação, nós achamos que essa era a melhor formação para enfrentar o Grêmio, usando praticamente todos os jogadores, né? E eu acho que foi acertada a escolha, o sistema foi acertado e nós produzimos bastante. Foi, para mim, o melhor jogo dos 10 jogos que eu vi esse time jogar, construir, fora de casa, sem pressão, jogou, né, controlando o jogo. No primeiro tempo faltou um pouco de acreditar mais que era possível vencer, e no segundo tempo nós acreditamos, mas falhamos. O árbitro falhou primeiro, mas esse já estava incluso, que nós já tínhamos explicado como ia ser, e nós, na falha dele, nós também não tivemos, né, não reagimos bem ao lance que originou o gol. Mas no geral foi uma boa partida do time. Eu acho que o resultado realmente não condiz com o que, de maneira geral, como prosseguiu o jogo. E hoje era completamente possível. Eu escolhi hoje a melhor formação que eu tinha, porque eu via que era completamente possível vencer o jogo de hoje. Eu acho que os números dizem que eu estou falando para você das possibilidades. Nós cometemos um pequeno deslize, mas como conjunto, como jogo, não posso negar aqui que nós fizemos uma ótima partida. Agora, o resultado não vem, aí fica só na estatística aí o grande jogo e não mexe na tabela de classificação, que para nós era importante no dia de hoje. Pois é, Ceni, não houve tanta mudança na parte da tabela no final de semana, até porque o Cruzeiro havia perdido. Mas assim, na segunda-feira, o Vasco triunfou na rodada e
estava empurrando o time celeste para a zona de rebaixamento e se livrando do Z4. Mas com relação à posição do Bahia neste momento, se por acaso o Santos vencer o seu jogo ou apenas empatar, vai empurrar o tricolor de aço um pouquinho mais para baixo. Aí sim haverá mudança na posição do Bahia, que no meio de semana contra o Cuiabá, que jogará na Arena Fonte Nova, precisará somar 3 pontos para buscar uma vaguinha na Sul-Americana e para se afastar dessa zona de rebaixamento. Com isso, tem que se ficar de olho para não perder contra o Cuiabá na quinta-feira. Outro ponto do vídeo de hoje é que os pivetes de aço que estavam disputando a Copa Atlântico Sub-19 foram eliminados pelo Vasco da Gama por 1-0 na etapa ouro. Já na etapa prata, que aconteceu na tarde desta última segunda-feira, também foram derrotados por 3-0 pelo Náutico e estão fora da competição. Agora vou tecer comentários sobre o rival que, pelo segundo round consecutivo, apenas empatou contra o Vila Nova dentro do Barradão, mas que tem 6 pontos de distância para o Juventude, que é o segundo colocado neste momento. Assim, o Vitória não jogou bem. O primeiro tempo foi controlado pelo Tigrão, que aos 5 minutos ali já estava vencendo o rubro-negro baiano. E a primeira etapa se resumiu assim: controle absoluto do Vila Nova. Já ali no intervalo, Léo Condé resolveu fazer alguma troca. Tirou Raylan, que não estava bem na partida, e promoveu a entrada de Edson Lucas, que algumas partidas anteriores vinha muito bem. Como o Raylan era o titular, acabou cedendo espaço para ele. E aí, ali no intervalo, fez essa alteração. Já na segunda etapa, aos 19 minutos ali, fez mais 2 substituições ali para ver se mexia no ânimo da equipe, né? Mas que não surtiu tanto efeito assim com algumas trocas, que Léo Condé resolveu fazer mais uma substituição. Sacou o Gamalho e promoveu a entrada de Helder. Entretanto, aos 37 minutos, Mateuzinho ali igualou o placar, fazendo o seu segundo gol pelo rubro-negro baiano nesta Série B. Com isso, ali no finalzinho da segunda etapa, Condé resolveu alterar mais um jogador. Mandou a campo Matheus Gonçalves e sacou Osvaldo. E só. E com esse resultado, o Vitória tem que tomar cuidado, pois precisa apenas de 1 ponto para conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro ano que vem. Só que para a próxima partida será fora de casa contra um adversário que está em 5º lugar, brigando para ingressar o G4, que será uma parada dura. Entretanto, o que o Vitória neste momento precisa fazer é tentar buscar mais 1 ponto para assim assegurar de vez o seu acesso à Série A de 2024. Por se falar na Copa Atlântico Sub-19, os Leõezinhos, que empataram no último domingo contra o Botafogo e foram eliminados nos pênaltis pela etapa ouro, nesta última segunda-feira triunfaram por 2-1 contra a equipe do Retrô de Pernambuco e estão na final da Prata. E agora espera o seu próximo adversário para fazer a final da competição prata aí da Copa Atlântico Sub-19. E para fechar esse vídeo aqui, eu encerro com ele, Malhadinho, que triunfou no UFC do último sábado, e quando foi no domingo, ele foi para o Barradão acompanhar o Leão, aonde apenas empatou. Scorecards for decision. The judges score the contest 50-44, 50-44, and 50-45 for the winner by unanimous decision, Jailton Malhadinho Almeida.
May